era todo careca, portanto tinha logo aquele contexto do skinhead, né, que nos... Mas era um jovem até mais novo que eu. E o que é que aconteceu? Uma situação curiosíssima, porque ele tinha a responsabilidade na área também das tecnologias e, portanto, nós precisávamos, para que o banco arrancasse rapidamente, de fazer uma mudança do sistema informático e passar a funcionar com o sistema informático que estava planeado ser implantado. E, portanto, para abreviar a história, eu estive ali, estávamos numa sala, que era um gabinete, e estava uma pessoa, na secretária estava uma pessoa que tinha ido comigo, que era da minha equipa em Angola, que era um luso sul-africano, portanto, branco, que era o nosso diretor financeiro, e que estava na secretária a trabalhar, e nós fizemos a reunião ali na mesa de reuniões ao lado. E eu tive uns 10 minutos a insistir para tentar antecipar o prazo, que seria o prazo de entrega, o prazo em que eles concluiriam o desenvolvimento da aplicação informática para nós termos o banco em Angola a funcionar mais rapidamente. E então eu insisti de uma vez, insisti outra, etc. E o senhor ficou um bocado incomodado com a situação, de tal maneira que eu estava a falar e ele levantou-se da mesa, nitidamente deixando-me a falar sozinho, dirigiu-se ao outro senhor, despediu-se e encaminhou-se para a porta para se ir embora. E eu, isto, repara, 3 ou 4 semanas que eu tinha acabado de chegar à instituição. E, portanto, naquele momento, eu pensei assim, bem, o que é que eu faço? Marco o que é importante para mim também para liderar a equipe e liderar o projeto. É só marcar a minha posição, porque aqui há muito, e daí aquilo que dizia o Dr. Rui Marques há bocado, o tal módulo a seguir que vão ter é muito importante, porque este conhecer-nos a nós próprios é muito importante. E naquela altura percebi claramente, instintivamente, que não podia, quer dizer, se tomasse uma opção de ruptura e dizer, você isto ou aquilo, estava precisamente, em vez de estar numa fase de investir, de criar ligações, de criar capacidade de levar determinado objetivo para a frente, portanto, deveria, para além do desconforto que eu tinha sentido com aquela atitude de falta de educação, não tem outra forma de caracterização, que deveria ter em mente o objetivo mais amplo e, portanto, quando ele veio da secretária, eu disse, não, mas eu acompanho até ao elevador, e fui com ele ao elevador, pronto, e fiz-lhe... E a atitude desta pessoa, que era uma pessoa muito... Pronto, eu costumava dizer a brincar que no topo os administradores que tinham contratado percebiam a importância de ter uma pessoa como eu à frente do banco em Angola, mas depois a seguir... Por ali abaixo havia uma série, eu dizia por brincadeira, que havia uma série de sargentos que estavam sempre preparados para disparar contra mim e contra as pessoas da minha equipe. E, portanto, este tema de que em certos momentos no processo de liderança não tem que haver aqui uma inteligência emocional forte e uma capacidade de distinguir bem o que é essencial e o que é que não é. E eu dei aqui 2 exemplos, um em que publicamente tive que me impor relativamente àquela pessoa porque achava que era crítico, e depois a seguir tive uma conversa com ele, de lado, explicando-lhe porquê que tinha tido aquela atitude publicamente, porque ele tinha feito esse mesmo desafio publicamente. E, portanto, a mesma coisa aconteceu, esta aqui foi uma situação em que estava ali uma outra pessoa, que era um subordinado meu, passa a expressão, e que eu percebi que era mais importante criar pontes para assegurar o objetivo. E, portanto, obviamente que o que eu, voltando, com isto tento fechar, sem prejuízo de podermos voltar também a questões mesmo ligadas com esta temática que disse, é que o meu sentir sobre isto é que, vamos lá ver, a liderança é qualquer coisa que se exerce continuamente e que se exerce não obrigatoriamente ou exclusivamente com demonstração de posições de força ou de posições, mas com esta capacidade de tentar ler
em cada circunstância, qual é o tipo de posicionamento mais adequado. Em algumas vezes terá que ser mais incisivo e mais forte, mais direto. Noutras vezes terá que ser qualquer coisa que ajude a fazer a ponte para que se possa fazer uma trajetória em conjunto, porque, e isto se calhar faz-me, só para eu não me esquecer, faz-me lembrar um tópico que eu aprendi também na gestão, especialmente daquela ONG, que é o tema dos talentos, da capacidade de gerir, ou seja, a experiência que eu tenho feito ao longo destes anos demonstra-me muito que nós podemos estudar tecnicamente a matéria A, B, C ou D, ser gestor, saber gerir a parte financeira, saber gerir o marketing, etc, etc. Mas aquilo que é crítico na gestão de qualquer organização é a gestão das pessoas. Porque, digamos assim, se nós temos a capacidade de gerir de uma forma que mobiliza as pessoas para um determinado objetivo comum e por isso, por essa via, se consegue ter um espírito de equipa e uma motivação extra por parte das pessoas, tudo aquilo que sejam aspectos técnicos são fáceis de completar, de dar formação, etc, etc, ou de subcontratar. Se tem só os aspectos técnicos e não se tem esta componente, é muito mais difícil. E, portanto, no fundo, isto faz-me lembrar que o tema da gestão é muito o tema de gerir talentos. Qual foi a particularidade que esta experiência com uma ONG me ensinou, diferente da experiência que eu tenho tido só nas empresas? Porque enquanto uma pessoa numa empresa tem mais a tendência olhar para o lucro, mas não só. Fazer o seguinte raciocínio, é assim, você trabalha aqui, é pago para isto e, portanto, quer dizer, os objetivos são estes, as ordens são estas, você tem que cumprir, ponto final. Eu, a uma certa altura, dei-me conta nesta ONG, que tendo determinados objetivos para cumprir, que havia pessoas, vários delas, que trabalhavam em voluntariado, que tinham cada um as suas características e, portanto, nós, quando estamos a liderar ou a gerir pessoas, às vezes podemos cair no erro de tentar esperar e perspectivar do outro o fazer as coisas segundo a nossa maneira de pensar e ser. E então, a uma certa altura, nessa ONG veio-me em mente uma coisa, uma parábola, que é aquela parábola dos talentos do Evangelho, que não sei se vocês conhecem, mas que é engraçada porque, enfim, é uma altura em que a parábola conta que um patrão viajou durante um período e deixou a três dos seus empregados. A um deixou um talento, o talento era o nome que davam às moedas naquela altura. A outro deixou 5 e a outro deixou 10. E que quando ele regressou, o que tinha 10 dobrou, entregou-lhe 20 de volta, o que tinha 5 entregou-lhe o dobro também, e o que tinha 1 só lhe deu 1 de volta, porque, como sabia que ele era um patrão muito exigente, tinha-o guardado debaixo do colchão para que não perdesse. E, obviamente, há várias leituras disso, eu vou-vos só dizer um bocadinho a leitura que eu fiz nessa circunstância com a ONG, porque, uma altura, tentando compreender o porquê que uma pessoa que estava com uma determinada função só estava a fazer a coisa com esta determinada escala, foi compreender que o importante é nós conseguirmos pôr a render os talentos que cada pessoa tem. E pode haver uma pessoa que consegue tratar de 3 assuntos ao mesmo tempo, e, portanto, tem essa característica, ou uma pessoa que é mais capaz de falar e interagir com o público, ou outra que é mais introvertida e fazer um trabalho que exige mais concentração. E, portanto, não esperarmos que a pessoa A, B, C ou D tenha que ter um conjunto de talentos multifacetado, melhor, se há quem tem, tudo bem, mas se não há quem tem, é muito possível, digamos assim, extrair algo de muito positivo para a instituição, desde que essa pessoa não pegue nesse único talento que tem e não o ponha debaixo de coisas. E aí cabe ao líder puxar por isso, saber desenvolver isso.
Aqui eu aproveito só para vos fazer duas referências. Uma que, enfim, está aí muito na moda e eu não vou falar nada dela em detalhe, mas acho que é um exemplo que vale a pena olhar ou pensar, que é o que se diz, eu não conheço no detalhe, que é o que se diz sobre o José Mourinho como treinador e como gestor dos talentos, das coisas. Não, mas eu queria fazer uma outra referência que não é tão conhecida e que é muito interessante, aliás, eu fiquei a conhecê-la através de uma apresentação que fez o professor Roberto Carneiro, que não sei se porventura vocês terão sorte de o ter aqui. E, portanto, ele, se vier, falará com mais propriedade sobre este assunto, que é sobre a experiência de um maestro americano, que é o Benjamin Zander, que eu tive numa conferência dele, e ele veio cá dar uma conferência ao Porto sobre isso, e dá várias conferências sobre o tema da gestão, do gerir pessoas. E é muito interessante nessa conferência, e eu digo só o título, o paralelismo, porque ele faz um grande paralelismo entre o gerir uma orquestra, e o exemplo da orquestra é muito interessante, porque há diferentes tipos de instrumentos, etc, etc, e por isso é que eu digo, o engenheiro Roberto Carneiro, para além de conhecer muito mais em detalhe o Benjamin Zander, tem também o privilégio que tem uma filha que é maestrina e, portanto, conhece muito melhor esta coisa, mas a ideia base é esta: uma orquestra, de facto, não há nada, ou melhor, é um bom exemplo de uma coisa complexa, com muitas em que o toque dos violinos, disto, daquilo, daquele outro, para ser tudo colocado em harmonia e vir fora uma música, enfim, agradável e harmoniosa, isso depende muito do maestro, da forma como o maestro puxa de cada um. E, portanto, esta conferência que este maestro de Boston, que é um dos mais famosos, deu cá, e ele fala, e depois no fim faz um pequeno concerto de gestão da orquestra, e faz partes em que ele está a fazer a conferência e toca no piano e faz isso. Foi muito interessante, foi uma coisa... Ele tem um livro que é The Art of Possibility, que fala um bom bocado sobre isto, sobre o tema de como é possível pôr uma equipa a funcionar. E, portanto, enfim, isto é referência a este maestro, só para referenciar ou reforçar este tema aqui que eu dizia, e como vos dizia, eu descobri. E porquê que eu descobri no âmbito de uma organização sem fins lucrativos e se calhar não tinha tanta disponibilidade para o fazer no âmbito de uma empresa? Porque se calhar no âmbito de uma empresa eu estava estritamente com aquela preocupação do obter resultados, do obter lucro, e portanto não era capaz de conseguir compreender adequadamente quais eram as capacidades daquela pessoa. E no âmbito de uma organização sem fins lucrativos, vamos lá ver, o princípio, eu antes de pôr em causa e de pressionar se calhar aquela pessoa, tinha presente que ela estava ali a trabalhar de forma voluntária, portanto não tinha a preocupação de pelo menos não ser injusto, e isso fez-me descobrir essa questão. Esta fotografia é numa conferência que nós organizamos sobre uma globalização mais solidária, e na altura tivemos o prazer de ter o Tomás Soares a encerrar o coisa, e aqui estamos com o reitor desta universidade, o professor Braga da Cruz, e a esposa e a doutora Maria Barroso. Pronto, isto só para ver, isto aqui são 2 ou 3 fotografias sobre o meu período este último período em Angola com o banco que vos falei.